Os Caras do 400 é disparado o melhor episódio da 4ª temporada de Love, Death Robots. Não é só por causa da sua estética estilosa e lindíssima que lembra muito a banda Gorillaz, ou pelos enquadramentos e gestos que para mim parecem ter sido inspirados pela grande obra Cidade de Deus, que é muito aclamado na gringa. Não é só por isso tudo, mas sim pelo simbolismo que esse episódio carrega, com uma mensagem muito efetiva. Tem muito mais coisas sendo dita ali do que realmente parece. Um episódio digno de uma dupla análise. Ele entrega uma única história, mas com 2 camadas aprofundadas, entrelaçando de uma forma absurda. Uma camada mais superficial, direta e esteticamente carregada, ambientada em um mundo pós-apocalíptico, onde os sobreviventes estão divididos em gangues e precisam se unir contra uma ameaça brutal, bebês colossais, histéricos e violentos, e, principalmente, muito mimados, conhecidos como os Caras do 400. Em uma segunda camada, mais silenciosa, mas ainda assim muito potente, que se revela através dos simbolismos visuais, escolhas de personagens e críticas sociais e raciais. Mas começando pela primeira camada, a gente se encontra em um absoluto caos. Um grupo isolado que se vê em ruínas após uma certa invasão. O mundo que conhecemos hoje já era faz tempo. Mas assim, é só um spoiler do que está por vir na vida real. O episódio não perde tempo com contextualização. Gente direto numa guerra que já começou perdida. O que sobrou foram alianças improváveis, parcerias forjadas na urgência, e a necessidade de lutar contra algo que à primeira vista parecem ser inofensivos, bebês gigantes. Mas eles são cruéis. São aqueles seus potenciais sobrinhos mal educados, só que gigantes, então não muda nada. Que surgem em uma ruptura da dimensão real após o apocalipse. Eu não sei se é delírio meu, tá? Mas achei as características desses bebês muito próximas aos Néfilins, nas antigas histórias que eram retratados como filhos de anjos e humanos. Mas o que de fato é real ali é toda a opressão e ignorância imposta por esses bebês que dominaram o Quarteirão 400. Ao retratar as ações desses gigantes, um desses personagens relata a ponte que foi destruída. Ponte essa que faz parte de um simbolismo de união. Logo de início, temos uma das cenas que demonstra a proposta dessa primeira camada da animação. Ao observarem uma arma, os personagens não a empunhalam, eles tentam levitá-la com a mente em conjunto. Não é só um toque estético ou um detalhe de estilo, é uma escolha narrativa com um significado. A ferramenta usada aqui seria talvez a glândula pineal, o famoso terceiro olho, que é representado como uma alternativa para resolver o problema de uma forma psíquica, ou até mesmo espiritual com a união. Existe ali uma dualidade que o episódio vai explorar até o final. A força bruta e o poder mental em conjunto. O mundo material contra a transcendência. E essa tentativa de telecinese acaba falhando, pois ainda não são capazes de fazer isso da forma eficaz, mas sim da maneira tradicional do ser humano, a mesma que provavelmente provocou o apocalipse. Mais adiante, a necessidade de usar o poder psíquico surge novamente, agora com o esforço coletivo de todas as gangues. Todos os sobreviventes se reúnem e tentam canalizar sua energia mental para combater os bebês gigantes, e a princípio parece que vão conseguir, resolvendo o problema derretendo os gigantes de uma forma mental canalizada, com uma resolução rápida e sem muitos danos. Porém, como é mostrado no início do episódio, eles não estão preparados e não possuem o poder suficiente, ou até mesmo fé, não sei, fazendo eles optarem pela solução tradicional, a violência. Cada personagem traz sua individualidade, que nesse campo de batalha se torna um dom para superar o inimigo. Essa primeira camada é toda estilizada de forma agressiva e contrastante, o visual que me fez lembrar muito da banda Gorillaz, traços angulosos e sombreamento pesado. A cidade é retratada como um campo de guerra estético, um mundo quebrado, mas visualmente estiloso. Cada plano, cada expressão facial, cada silhueta contra a luz reforça um clima de sobrevivência. E eu assistindo esse episódio, eu senti uma estética muito brasileira no gesto dos personagens protagonistas da primeira gangue, com algumas poses que até mesmo lembram Cidade de Deus. E é sério, gente, será que eu tô maluco? Diz aí o que você acha da minha opinião. Na primeira camada, os bebês gigantes funcionam como uma entidade mitológica, porém, eles são destituídos de qualquer sabedoria ou grandeza. São o oposto da transcendência. Agem como entidades mimadas, infantis, com poder absoluto, mas sem nenhuma responsabilidade. Eles gritam, pisoteiam, destroem. E é justamente por isso que eles funcionam muito bem como ponto de transição para a segunda camada da história, que seria uma camada muito mais metafórica e crítica. Os protagonistas ali são sobreviventes plurais, pessoas negras,
asiáticas, indígenas, todas são minorias. E o que são seus inimigos em comum? São os caras do 400, bebês brancos, gigantes, histéricos, aristocráticos que não aceitam o fim do privilégio e que detêm o poder absoluto. A crítica social é toda feita com contraste visual e simbólico. Não precisa ser dita, ela é mostrada. E isso é tudo feito de uma maneira que não te empurra a cultura woke de goela abaixo, cara. Mas sim representa de uma forma crua um ponto de vista. Eu acredito que esse caminho tomado foi excelente. De forma sutil, presenciamos as cicatrizes e os ressentimentos que essas gangues tinham no passado, que agora foram deixados de lado para resolver um problema ainda maior, muito maior, a opressão colossal. Cada personagem representa um pedaço da resistência, que apesar de terem cada um a sua singularidade, estão ali para trabalhar em conjunto e sobreviver assim como sobreviveram ao apocalipse. E é essa união que faz eles superarem a ameaça. A vitória final é menos sobre destruir o inimigo e mais sobre provar que a união funciona. Os Caras do 400 não é apenas um destaque visual da temporada. Ele é uma obra que combina estética com discurso, que coloca a espiritualidade em confronto direto com a brutalidade, que apresenta um futuro onde o poder da mente existe, mas ainda depende da coragem de agir em grupo. É um tipo de episódio que você consegue assistir 2 vezes e nas 2 vezes você encontrar histórias diferentes. Uma focada em entretenimento bem desenvolvido e outra focada em uma crítica social. E se você viu esse episódio e ficou só nos traços, cara, assiste de novo porque esse episódio tem muita coisa pra dizer. E é isso, espero que você tenha gostado dessa análise. E se gostou, não deixe de dar um like e comentar aqui o que você achou. E se você quer que eu traga outro episódio de Love, Death Robots, comenta aqui qual é o episódio que eu posso estar trazendo, beleza? Valeu!